Será que você foi chamado de chorão, de mimado, de bagunceiro? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poder pessoal, o poder nas crianças e também na gente mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Caroline Figueiredo, sou atriz, mãe de 2, educadora parental, formada pela Positive Discipline, terapeuta pelo Theta Healer, atriz. Então, se você tá gostando do canal, não esquece de se inscrever, dá um like, comenta aí o que você tá pensando, sentindo, que isso é muito importante pra mim. Eu quero que você lembre de uma criança brincando, observando seus filhos ou lembrando da sua infância. Já reparou como a criança, ela é poderosa? Ela tem poder, ela é viva, ela é ativa, ela é livre, criativa, sabe ser quem é e ela cria a realidade, o cenário, tudo através da fantasia e da imaginação. Ela é um bombeiro, de repente ela é a mãe, agora ela é herói, ela pode, ela sente que pode. E isso, esse poder é inato das crianças, elas já nascem sendo e se sentindo. Eu tô falando dessa força interna de ser quem se é ou de simplesmente ser, algo que a criança já nasce e que vai perdendo ao longo da vida, e a gente vai falar sobre isso. Como proteger as crianças e como manter e até incentivar esse poder pessoal de ser quem se é. Então a criança, ela amarra um lenço na cabeça sem se importar com o que as pessoas estão dizendo ou sem preocupar com o que os outros vão pensar. E a gente já começa, se você for assim, as pessoas não vão gostar de você. Se você sair dessa maneira, você não vai ter amigos. A gente desde pequeno já vai começando a silenciar, a minar, a calar esse poder inato, esse poder natural das crianças, por uma pura repetição de padrão. Porque nós, pequenos, fomos silenciados, colocados em caixinhas pelo medo dos nossos pais de a gente não ser aceito ou não fazer parte do grupo. E agora a gente vai reproduzindo isso. Essa blusa não combina com tal coisa. Não pode usar dessa maneira. Percebe quantas coisas ao longo do dia a gente fala para silenciar o poder das crianças? Isso acontece tanto por reprodução, né? Porque eu recebi isso na infância e agora eu tô reproduzindo padrões, como porque é difícil sustentar um poder pessoal inato, né? Das crianças, assim. Elas desafiam mesmo, elas trazem perguntas e vão em lugares que a gente não sabe muito bem como lidar. Então é mais fácil silenciar, calar. É tão desafiador lidar com esse poder pessoal, com a criança que sabe ser quem ela é, livre de julgamento, ou livre de querer agradar o outro, que a gente começa a trazer rótulos, a gente começa a trazer comentários depreciadores para minar esse comportamento. Então, por exemplo, eu digo, você não vai conseguir, você não é capaz, não. Isso não pode. E aí a gente já vai minando, já vai silenciando, já vai esvaziando o poder da criança. Você lembra quais são os rótulos da sua infância? Será que você foi chamado de chorão, de mimado, de bagunceiro? A gente vai interpretando o comportamento da criança com rótulos, que são etiquetas, são carimbos que eu vou dando na criança, e aí ou ela vai assumindo esse papel e vai se comportando assim o resto da vida, ou ela vai se transformando naquilo que eu tô dizendo que ela é. Então, por exemplo, quando eu digo, ele é chorão, ele chora por tudo, que é um rótulo, na verdade, eu tô julgando um comportamento do meu filho que é de se expressar, de ser sensível, de colocar o que ele sente através de choros e de sentimentos. E isso vai muito num ciclo de repetição de como eu tô bloqueada com os meus sentimentos, eu aponto e julgo a livre expressão do meu filho, chamando ele de chorão, porque eu não dou conta, eu não consigo sustentar que ele expresse o que ele tá sentindo através do choro. E às vezes a gente faz isso como uma forma de brincadeirinha, de apelidinho, sabe? Mas são apelidos que a gente carrega pro resto da vida e que também trazem essa forma de rotular. As crianças, elas estão criando crenças o tempo todo sobre elas mesmas, sobre o que elas precisam fazer para sobreviver ou prosperar, sobre o mundo. Então, o mundo é um lugar seguro? Eu posso confiar nos meus pais? Eu sou capaz? Eu consigo? Será que eu dou conta? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou aceita? O que eu preciso fazer para me sentir aceita, para me sentir importante? Isso tudo
As crianças vão trazendo essas crenças, que são essas verdades absolutas sobre mim mesmo, sobre o mundo. E ao longo da vida, eu como terapeuta Theta Healer, por exemplo, quando eu tô atendendo alguém numa sessão, eu vejo a dificuldade da gente limpar e tirar umas crenças, por exemplo, básicas de ser capaz, de se sentir importante. Enfim, o meu próprio processo mesmo de gravar vídeos aqui no YouTube veio de muita limpeza de crença, de eu achar que quem sou eu pra falar sobre essas coisas, que eu não tô pronta, que eu não deveria fazer tal coisa, ou que eu sou uma farsa. Eu tô citando aqui exemplos de crenças recentes que eu precisei limpar e que provavelmente eu comecei a escutar e criar sobre mim mesma na minha infância. Trazendo a perspectiva da terapia, né, desse caminho mais espiritual, por exemplo, eu escolhi essa flor aqui para trazer esse poder pessoal, né, o chakra do plexo solar, que diz sobre isso, sobre ser capaz, sobre conseguir. E é algo que eu venho trabalhando, né, de desbloquear toda essa limitação em cima do quem sou eu ou do que eu consigo ou não fazer. A gente falando sobre poder pessoal, a gente tá falando sobre poder de escolha, sobre decisão, sobre agir. Então, no futuro, a gente quer que os nossos filhos sejam autônomos, que eles tenham autonomia, sejam independentes, saibam escolher, mas fica mandando neles o tempo inteiro. Fica escolhendo o que eles podem ou não vestir, o que eles podem ou não fazer, tirando as coisas que eles já sabem fazer para fazer, porque é mais rápido eu cortar o pão, entendeu? É mais rápido eu enfiar a meia, mesmo que eles saibam colocar a própria meia. Isso é uma forma, por exemplo, sutil de minar o poder e a autonomia da criança. No futuro, a gente está falando sobre adultos que têm dificuldade com autoestima, que não sabem gerir a própria vida, que procrastinam ou que não fazem porque não acreditam em si mesmo, não acreditam no seu brilho interno, no seu poder pessoal. Entende que educar filhos é um projeto ao longo prazo? Então, por enquanto, é muito mais fácil ou mais cômodo controlar, silenciar. Mas no futuro, eu quero que o meu filho tenha poder de escolha e que seja autônomo dos processos. E a criança, quando ela está muito acostumada com esse autoritarismo, com grito e com violência de todos os tipos, o que acontece? No futuro, eu vou reproduzir essa mesma forma de relacionamento com o meu chefe, por exemplo, que vai gritar, vai me humilhar e vai silenciar o meu poder pessoal. Ou eu vou entrar em relacionamentos abusivos, onde o meu companheiro ele vai usar de força comigo, ou vai trazer rótulos, vai me colocar para baixo, vai me depreciar, porque eu me acostumei. Eu nem percebo a diferença de não ser humilhada ou colocada para baixo. Isso é o brilho, né, da disciplina positiva, porque a gente não tá querendo silenciar e controlar um comportamento ali daquele momento. A gente está pensando num projeto de educação. E por isso que abrir mão desse controle, desse silenciamento do poder inato da criança é tão importante ao longo prazo. Esse vídeo também é um convite para você ir na sua criança interna, para você ir quando você era ali uma criança com 5, 6, com 7, 8, 9, 10 anos, o que você ouviu sobre você, ser capaz, sobre ser aceita. A gente precisa acolher e abraçar a nossa criança interna, porque se essa criança interna não está sendo trabalhada, olhada ou acolhida, eu não posso fazer isso com os meus filhos. Eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho dentro de mim. Então é um exercício também de você se aproximar dessa sua criança interna e desse poder pessoal que em algum momento da sua vida pode ter sido silenciado. Na disciplina positiva, a gente fala de gerenciar o poder pessoal. A gente não silencia, não manipula, não cala, mas a gente percebe que o maior legado que a gente pode dar para os nossos filhos é fazer com que eles saibam lidar com o próprio poder. Então, mais importante do que calar e silenciar a raiva da minha filha e dizer que menina não fala assim, que nossa, que feia, ai você tá gritando, isso é feio. Eu preciso aprender a ensinar os meus filhos a lidar com a própria raiva, para que ela aprenda a perceber que faz parte. Isso é uma ferramenta de disciplina positiva que se chama validar sentimentos.
sentimento. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer que a raiva é ruim ou querer afastar essa raiva, acolher e abraçar e validar. Eu tô vendo que você tá muito irritada, ou eu tô vendo que você ficou com raiva. É normal sentir raiva, mas o que a gente vai fazer com essa raiva? Quais são as formas positivas de lidar com a raiva? Eu tô aprendendo com quase 30 anos a lidar com o meu poder pessoal e a também lidar com as minhas emoções, porque foram tantos anos silenciada, sem saber mesmo gerir o que eu sinto ou como lidar com os meus sentimentos, que eu tô aprendendo agora. Por isso que a disciplina positiva não é mais só sobre como educar os meus filhos, mas é como me autoeducar, como ensinar pra minha criança interna a lidar com a raiva, como ensinar a mim mesma a gerenciar as minhas emoções para eu ser um espelho para os meus filhos. Essa é a chave da questão. Outra ferramenta que a disciplina pode ajudar, porque eu sei que você adora ferramentas e levar para a prática, são as perguntas curiosas. Estimular a pergunta e a curiosidade. Então, como que você tá se sentindo? Aconteceu tal coisa, e como você tá? E o que você pensou? E o que você faria? Como eu posso te ajudar? Ao invés de trazer um lugar de rigidez, de controle, abrir para pergunta, para estimular a criança, para que ela possa também ser criativa e também usar o próprio poder pessoal para trazer soluções. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te modificou de alguma maneira, deixa aqui no comentário dizendo que você mais gostou ou não gostou. E se você quiser aprofundar um pouco mais, conhecer a disciplina positiva, conhecer o meu trabalho, eu te convido a acessar o link que tem aqui embaixo. É o programa Disciplina Positiva na Prática, é o meu curso online. Eu tenho certeza que esse processo vai ser empoderador e vai trazer esse brilho interno, desbloqueando várias crenças e vários desafios, tanto da sua criança interna quanto da sua educação e relação com os seus filhos. Então acesse esse link e até a próxima. Tchau, tchau.